Meus queridos irmãos, nós estamos totalmente centrados na vontade de Deus e imbuídos de cumprir o mandamento de Jesus, de falar da graça e do amor de Jesus a toda criatura. Mas também estamos passando por um momento muito difícil, a nossa cidade, o nosso estado, nosso país e os outros países estão passando por momentos de muita dificuldade. Uma das coisas que está no meu coração, quando eu penso sobre isso, é por quê? Por que isso tudo está acontecendo? Você até pode pensar, e de uma forma errônea, eu quero adiantar para você, que é a mão de Deus sobre a humanidade. Eu quero deixar claro para você que Deus não é nenhum carrasco que castiga cruelmente aqueles que não gostam dele. Deus não leu O Martelo das Bruxas? É um livro que foi produzido pelos jesuítas na Idade Média, com técnicas de tortura contra os hereges e as bruxas. Deus não leu esse livro para torturar você, aprendeu técnicas de tortura. Absolutamente. Absolutamente. Pelo contrário, se tem uma pessoa que está interessada em resolver os nossos problemas, é Deus. Nós vamos conversar sobre uma cidade, sobre um homem que também estava debaixo de uma situação muito delicada em função justamente dos seus pecados. Tudo que o homem produz é revertido para ele. Tudo que o homem faz tem reflexo na sociedade. E de uma forma muito óbvia, tudo que passamos e passaremos é resultado das nossas atitudes e comportamentos contrários à vontade de Deus, até que nos arrependamos para que seja o mal revertido em bem. Existe uma saída? Sim, existe uma saída. Existe um caminho? Sim, existe um caminho. Existe uma forma de resolvermos as questões que afligem a humanidade? Claro que sim. E se chama conversão a Cristo Jesus. E passa pelo processo do arrependimento e da entrega da vida a Jesus Cristo. Nós vamos ver como funciona isso na história de uma cidade e de um homem que foi incumbido por Deus de ir até essa cidade levar a mensagem de arrependimento e conversão. Eu queria te convidar a abrir a Bíblia, pode estar sentado mesmo, você que está conosco também através da internet, no livro de Jonas. No livro de Jonas, capítulo 1, nós vamos ler do verso 1 ao verso 16, e eu vou te pedir que fique com a Bíblia aberta nesse livro. Jonas, capítulo 1, do verso 1 ao verso 16, na minha tradução está assim: A palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai. Vai agora à grande cidade de Nínive e prega contra ela,
porque a sua maldade subiu até mim. Jonas, porém, fugiu da presença do Senhor na direção de Tarsis. Descendo para Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou a passagem e embarcou nele, a fim de ir para Tarsis, fugindo da presença do Senhor. Mas o Senhor enviou um forte vento sobre o mar, e caiu uma tempestade violenta, de modo que o navio estava a ponto de se despedaçar. Então os marinheiros tiveram tanto medo, e cada um clamou ao seu Deus, e atiraram a carga do navio ao mar para deixar mais leve. Mas Jonas havia descido ao porão do navio, e tendo-se deitado, dormia profundamente. O capitão dirigiu-se a ele e disse-lhe: que fazes tu dormindo? Levanta-te, clama ao teu Deus, talvez assim ele se lembre de nós, para que não morramos. E cada um dizia ao seu companheiro: vinde e lancemos sortes para sabermos quem é o culpado por essa tragédia que nos sobreveio. Então lançaram sortes, e a sorte caiu sobre Jonas. Então lhe disseram: declara-nos agora, por culpa de quem nos sobreveio essa tragédia? Que ocupação é a tua? De onde vens? Qual a tua terra? E de que povo tu és? Ele lhes respondeu: eu sou hebreu, adorador do Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra seca. Então os homens ficaram com muito medo e disseram: que é isso que fizeste? Os homens sabiam que ele fugia da presença do Senhor, pois lhes havia contado. Ainda lhe perguntaram: que faremos para que o mar se acalme? Pois o mar ia se tornando cada vez mais tempestuoso. Ele respondeu: pegai-me e lançai-me ao mar, e ele se aquietará. Pois sei que esta grande tempestade vos sobreveio por minha causa. Entretanto, os homens se esforçavam com os remos para voltar à terra, mas não conseguiam, porque o mar ficava cada vez mais violento. Por isso clamaram ao Senhor e disseram: nós te rogamos, ó Senhor, que não morramos por causa da vida deste homem, e que não nos culpes pelo sangue inocente, porque tu fizeste o que te agrada, ó Senhor. Então pegaram Jonas e o lançaram ao mar, e o mar cessou a sua fúria. Os homens temeram o Senhor com grande temor. Então ofereceram sacrifícios ao Senhor e fizeram votos. Oremos. Ó Deus, a tua palavra foi lida, nós estamos em tua presença, celebramos ao Senhor, colocamos diante do Senhor as nossas questões, e agora estamos pedindo ao Senhor que, por piedade, fale aos nossos corações de uma forma muito especial. Em nome de Jesus. Amém. Uma planta, uma lagarta e uma conversa séria com Deus. A história de Jonas é uma história que nos ensina muitas lições preciosas. Nós destacamos uma em especial para compartilhar com os irmãos. Mas antes, deixe-me situá-lo no ambiente histórico que o texto nos informa. Também para você que está através da internet, é importante que você tenha uma noção de tudo que está acontecendo no texto, na informação histórica. Nós temos 3 personagens principais aqui: Deus, Jonas e o povo de Nínive, a cidade de Nínive. Nínive, de acordo com o texto, se você quiser depois você pode ler todo o texto, são 4 capítulos apenas. De acordo com o texto, era considerada uma cidade muito grande,
O texto diz que eram necessários 3 dias para andar na cidade toda. O texto diz para a gente, o texto de Jonas, o livro de Jonas, que a cidade possuía mais de 120.000 pessoas. Mas essa não era uma cidade tão simples como a cidade de São Gonçalo. Tão simples como a cidade de Niterói. Nós estamos falando de uma cidade totalmente idólatra, totalmente entregue à adoração de deuses, totalmente entregue ao culto, à imoralidade sexual, particularmente a uma deusa antiga do amor e do erotismo, que era uma deusa que veio da Babilônia, chamada Istá. Mas não era apenas isso. Não era apenas isso. Se você quer conhecer as características da cidade de Nínive, além da informação de que era uma cidade totalmente voltada para a idolatria, você deve ir ao profeta Naum, 2 livros depois, se não precisa ir, eu vou ler para você, no capítulo 3, do verso 1 ao verso 4, nós temos o perfil civil desta cidade. Volto a dizer, além de ser uma cidade totalmente entregue à idolatria e ao culto à imoralidade sexual, o profeta Naum nos diz o seguinte: ai da cidade de sangue, ela está toda cheia de mentira e de roubo. O estalo dos chicotes, o estrondo das rodas, o galope dos cavalos, a multidão de mortos, o montão de cadáveres, defuntos inumeráveis, gente tropeçando em cadáveres, tudo isso por causa de tantos adultérios da prostituta famosa, da mestra das feitiçarias, que vendia as nações com a sua prostituição e famílias com a sua feitiçaria. Esse era o perfil da cidade de Nínive. Uma cidade totalmente entregue a tudo que de pior você pode imaginar. Essa cidade foi fundada por uma nação muito grande chamada Assíria. A Assíria era conhecida pela sua perversidade, pela sua maldade. Uma nação absolutamente cruel. Então, é de se esperar que Nínive tenha também a mesma característica, sendo também uma cidade muito sanguinolenta, de uma população mentirosa, de ladrões, de perversidades, de maldades e de jogos cruéis que levavam à mortandade. Vejam que, na verdade, o texto de Naum diz que a morte era uma coisa absolutamente natural naquela cidade. Todos os dias morriam inúmeras pessoas e era tão comum a morte que as pessoas tropeçavam em cadáveres. Mas, além de Nínive, como um personagem muito importante, o povo de Nínive, como um personagem muito importante da história, nós temos também um profeta, o profeta Jonas, um profeta que foi comissionado por Deus para pregar a esta cidade a mensagem de arrependimento e de conversão, mas que, e o capítulo 1 mostra isso para a gente, que nós lemos, mas que, em função da sua aversão pela maldade dos ninivitas e também por uma questão de sentimento nacionalista, ele se recusou a pregar a mensagem de arrependimento e de salvação àquela cidade. E por se recusar, ele sofreu consequências muito significativas
com relação à sua desobediência. Nós não continuamos a leitura, eu te aconselho a ler todo o livro, mas assim que aqueles homens jogam Jonas no mar, porque o mar criou-se uma grande tempestade. Não havia a menor possibilidade deles continuarem. O barco ia a pique, todos iam morrer, se Jonas insistisse na sua desobediência. Mas assim que Jonas se revela e diz: olha, eu sou o culpado dessa tempestade, eu sou responsável por essa tempestade, porque eu sirvo ao Deus vivo, o Criador dos céus e da terra, e houve além da tempestade um temor muito grande, um medo muito grande, além do medo da tempestade, o medo de Deus, por parte dos marinheiros. Vocês devem me jogar no mar, e a tempestade vai passar, e de fato passou, mas o texto diz que um grande peixe engoliu Jonas, e o levou às profundezas do mar, e por 3 dias Jonas ficou lá. E lá, ele ora a Deus, pede perdão. E Deus então ordena ao peixe que coloque Jonas na terra. E esse é o terceiro e o maior de todos os personagens, Deus. Um Deus profundamente preocupado em salvar uma cidade inteira, que insiste com Jonas para pregar a mensagem de arrependimento, resultando na conversão daquele povo e no perdão dos pecados daquele povo. Quando Jonas, então, se encontra na areia, depois que o peixe o colocou lá, ele toma, então, a decisão de ir lá na cidade e pregar. E o texto diz que diante da pregação, o rei se arrepende, decreta um arrependimento nacional, institui jejum, nem os animais poderiam comer ou beber água, exige que todos se vistam de saco, sentem em cinzas, que é símbolo de arrependimento, e chorem e peçam perdão a Deus. Deus ouve o clamor da cidade de Nínive e perdoa a cidade de Nínive. E o que acontece daí para frente é muito interessante. Mas antes, eu queria conversar com você sobre o motivo de Deus enviar o profeta para pregar o arrependimento e a salvação a uma cidade odiada por todos, cujo perfil Naum já nos mostrou, a uma cidade que não era agradável ao coração de Jonas e de ninguém, a uma cidade, a um povo que o que merecia era a morte. Talvez se um de nós fôssemos escolhidos para falar a esta cidade, muito provavelmente nós teríamos um embate muito sério com Deus. Chamaríamos Deus para uma conversa séria, ao invés de Ele nos chamar para uma conversa séria. Porque de fato, o que aquela nação merecia era a destruição. Haja vista as atrocidades inimagináveis cometidas por aquela nação. Mas diante disso tudo, diante desse quadro, dessa realidade, que clama por justiça, clama por punição, Deus manda um homem lá pregar arrependimento e salvação. O que leva Deus a fazer isto? O que leva Deus a olhar para uma nação sangrenta, exibidora de cadáveres, pegar um homem e dizer, vai lá e fala que eles precisam se arrepender e se converterem?
A resposta está no capítulo 4, no versículo 11, quando nós lemos o seguinte: eu não teria compaixão da grande cidade de Nínive, onde há mais de 120.000 pessoas que não sabem discernir entre a mão direita e a esquerda, e também muito gado. Eu não teria compaixão de um povo que faz o que faz porque não consegue entender que o que está fazendo é mal. E aí eu me lembro, não está no meu esboço, mas me vem à memória aqui agora, eu me lembro de Jesus na cruz do Calvário, diante dos seus algozes, depois de ter o lado furado, coroa de espinho na cabeça, os pés e as mãos furadas, já prestes a morrer, sofrendo zombaria, escárnio, gargalhadas. Ele olha para aquele povo e as palavras dele refletem o que vai no coração de Deus, porque Jesus diz: Pai, perdoa-lhes, eles não entenderam nada. Eles não entenderam nada. Eles não sabem o que estão fazendo. Eles precisam ser perdoados, porque com o perdão vem a compreensão do ato pecaminoso. Eu não teria compaixão da grande cidade de Nínive, onde há mais de 120.000 pessoas que não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda. Se não consegue discernir entre a mão direita e a esquerda, vai discernir o quê? Vai discernir o que mais? Se ele não consegue discernir o que está no próprio corpo, como vai discernir o que demais ele faz? Compaixão. Compaixão. A compaixão, meu querido, é aquele sentimento de piedoso, de ternura e de simpatia para com a tragédia das pessoas. Mas não é apenas um sentimento de piedade, de ternura, de simpatia. É alguma coisa que também vai acompanhado do profundo desejo de acabar com a tragédia, acabar com o problema. A compaixão não apenas se condói pela desgraça do outro, do semelhante, do próximo. A compaixão leva aquele que tem compaixão a fazer de tudo para resolver o problema da desgraça do semelhante, da tragédia do semelhante. A compaixão não é apenas um sentimento, mas é o impulsionar de cuidado. É um manifestar de piedade e de carinho. É uma preocupação constante pelo bem-estar do semelhante. É o desejo profundo e a construção de caminhos para que a tragédia do semelhante seja resolvida. É por isso que ele manda Jonas ir lá pregar, porque ele quer resolver o problema de uma cidade que não conseguia discernir entre a mão direita e a mão esquerda. Meus queridos, Deus é piedoso. Deus trata todas as pessoas de forma paciente, gentil e simpática, independente da sua condição, da condição em que a pessoa se encontra. Ele está sempre pronto a resolver, a solucionar as tragédias humanas, sejam elas quais forem. Quando nós iniciamos a nossa conversa, eu disse: você pode estar se perguntando por que estamos passando pelo que estamos passando e talvez até culpando Deus.
Eu disse, se você está fazendo isso, você está profundamente equivocado, porque se existe uma pessoa que está interessada em resolver essa tragédia, é Deus. E eu disse, o texto que nós vamos trabalhar, a história de Jonas prova isso para a gente. É uma verdade que, a exemplo daquela cidade, a humanidade se encontra num estado de tragédia moral e espiritual absolutamente caótico. Mas é uma verdade também que essa humanidade não tem a mínima noção do seu estado deplorável. Porque ninguém em sã consciência tem prazer em viver de forma deplorável. Hoje, assim que acabou o culto, depois da IBD dos jovens, eu e o pastor Roberto fomos até um determinado local encontrar com uma pessoa para levar uma oferta para comprar um remédio. No caminho nós vimos um personagem folclórico da comunidade, um jovem, cabelo toco, sujo, andando a ermo. Eu falei com o Roberto, esse rapaz passou por mim ontem à noite. Mas quando nós passamos e conseguimos ver, o rosto dele estava totalmente ensanguentado. Nós não sabemos o que aconteceu, até porque nós não conversamos com ele. E eu falei com o Roberto agora, a gente tem que achar esse rapaz, agora quando a gente vinha para cá. Fui informado que ele mora no condomínio ali, onde mora Marotios, o povo da igreja. Falei com o Roberto, a gente tem que achar esse rapaz. O pastor Roberto falou que o pastor que nos antecedeu uma vez tentou levá-lo para Cristolândia, mas ele se recusou. E eu estou preocupado com esse rapaz. Porque no estado em que ele se encontrava, eu tenho absoluta certeza de que ele não tinha a menor noção do que estava acontecendo com ele. A humanidade está num estado deplorável de imoralidade, de ausência de espiritualidade, de ausência de ética e uma série de outros elementos que são necessários ao bom vivant, mas não tem a menor noção disso, porque ninguém em sã consciência quer viver na desgraça. Ninguém em sã consciência quer viver na podridão. Eu não conheço um viciado que tem prazer no vício, ele quer se libertar do vício, só que não consegue. Por isso a mensagem da salvação é importante. A mensagem de arrependimento e salvação é importante para informar ao ser humano o poder libertador de Deus, das tragédias em que o ser humano se encontra. Jonas foi a Nínive para falar isso para eles. Vocês estão numa situação terrível. Terrível. Mas Deus me mandou aqui para falar para vocês que se vocês se arrependerem, vocês não irão perecer, serão salvos. E eles se arrependeram. Mas o que é interessante, irmãos, é o que acontece após o arrependimento com Jonas. Nós estamos numa campanha de evangelização. E a gente recebeu alguns questionários e deu uma avaliada e vimos algumas considerações muito interessantes. O que aconteceu com Jonas acontece com alguns de nós, talvez com muitos de nós. Quando aquele povo se arrepende, Jonas entra em crise. Motivado pela aversão ao pecado da cidade de Nínive, Jonas, não conseguindo entender a motivação de Deus, é levado por Deus de uma forma, através de uma didática muito especial, a compreender o que Deus realmente queria fazer.
E aí eu te chamo para o capítulo 4, nós vamos ler do verso 1 até o verso 11, do Jonas. Olha como Deus mostra para Jonas que ele tinha razão, ou razões suficientes para fazer o que fez. No capítulo 4, do verso 1 até o verso 11, Deus diz para Jonas: entenda o seguinte, meu filho. Jonas, porém, ficou extremamente contrariado e furioso. Então orou ao Senhor e disse: ah, Senhor, não foi isso que eu disse quando ainda estava na minha terra? Por isso é que fugi depressa para Tarsis, pois sabia que és Deus compassivo e misericordioso, paciente e cheio de amor, e que te arrependes do mal. Ó Senhor, agora tira minha vida, pois para mim morrer é melhor do que viver. O Senhor respondeu: é razoável essa sua ira? Então Jonas saiu da cidade, sentou-se ao oriente dela. Ali armou uma tenda e sentou-se debaixo dela, à sombra, até ver o que aconteceria à cidade. O Senhor Deus fez crescer uma planta acima de Jonas, para que lhe fizesse sombra sobre a cabeça, a fim de livrá-lo do seu incômodo. E Jonas ficou muito contente por causa da planta. Mas no dia seguinte, ao nascer do sol, Deus enviou uma lagarta que atacou a planta e ela secou. E aconteceu que, aparecendo o sol, Deus mandou um vento oriental quente, e o sol bateu na cabeça de Jonas, e com toda a sua alma ele desmaiou, desejou morrer, dizendo: para mim morrer é melhor que viver. Então Deus lhe perguntou: é razoável essa tua ira por causa da planta? Ele respondeu: é justo que eu me ire a ponto de desejar a morte. O Senhor disse: tens compaixão da planta que não cultivaste, nem fizeste crescer, que numa noite nasceu e na outra noite morreu. E não teria eu compaixão da grande cidade de Nínive, onde há mais de 120.000 pessoas, que não sabem discernir entre a mão direita e a esquerda, e também de muitos gados? Senta aí, Jonas, vamos ter uma conversa séria. Você precisa entender, Jonas, o que está acontecendo. Uma planta e uma lagarta foram os instrumentos didáticos de Deus para ensinar a Jonas algumas verdades muito preciosas que nós também precisamos aprender para termos compaixão com as pessoas com as quais nós lidamos. Primeira lição: Jonas, a cidade está com as suas percepções e emoções totalmente descontroladas, desfiguradas pelo pecado, e só conhece a ira, a indignação e o egoísmo. Eles são uma nação de gente má e perversa e só conhecem o mal. Jonas, aprenda isso. Eles só conhecem o mal. Aprenda também, Jonas, que esta cidade, devido ao seu estado moral e espiritual deplorável, tem medo de mim, tem medo de Deus e procura fugir de Deus através de meios que só aumentam a sua péssima condição moral e espiritual. Vai para a idolatria, vai para a imoralidade, vai para o latrocínio, vai para o homicídio, vai para os jogos de morte, porque eles têm medo de mim e tentam fugir de mim. Aprenda isso, Jonas. É uma cidade que tem medo de Deus. Aprenda também, Jonas, que você e esta cidade consideram muito mais importante aquilo que lhes traz benefício próprio do que o que pode causar o bem comum. Você ficou feliz pela plantinha, não ficou? Que te deu sombra. Você só pensa em você. Você só pensa em seu benefício próprio. Aquela cidade também. Eles só pensam neles. Eles não pensam em mais ninguém. É por isso que eles matam, trucidam, empalam as pessoas, tiram a pele das pessoas e botam para secar. Porque eles só pensam neles. Eles não pensam no bem comum. Jonas, aprenda ainda
O pecado tirou completamente da cidade a capacidade de entender o mal que eles estavam praticando e as consequências que esse mal poderia trazer para a cidade. Eles não conseguiam compreender o mal que praticavam. Eles não sabem o que estão fazendo. O pecado deturpou a mente deles. O pecado transformou os conceitos, as ideias. Para eles o mal é bem e o bem é mal. Uma das faculdades mais interessantes do pecado é a capacidade que o pecado tem de inverter a compreensão dos valores importantes da vida humana. Transforma o bem em mal e o mal em bem. E por nos escravizar, nós caminhamos no mal, entendendo que estamos caminhando no bem, completamente cegos pelo pecado. Jonas, entenda isso. Esta cidade não consegue entender o que estão fazendo. Jonas, meu filho, tenha compaixão. Tenha compaixão. Tenha piedade. Eles não sabem o que estão fazendo. A nossa realidade é uma realidade que promove males sociais. Nós não somos diferentes da cidade de Nínive. Talvez nós não tenhamos cadáveres para andar por cima deles. Talvez nós não tenhamos o prazer de tirar a pele das pessoas, de empalá-las. Mas nós temos as nossas maldades. Nós temos as nossas perversidades. Nós temos o nosso limite de escravidão. E eu queria encerrar esta conversa com vocês, falando para vocês que não existe pecado novo na história da humanidade. Que a humanidade sem Cristo está e continuará, a não ser que tenha Cristo, num estado deplorável de imoralidade ética e espiritual. Eu queria encerrar essa conversa com você, dizendo para você que por mais que você não entenda, por mais que você não aceite, se você ainda não reconheceu Cristo como Salvador, se você ainda não reconheceu o poder de Deus, se você ainda não aceitou a compaixão de Deus, se você ainda não aceitou o amor de Deus, a graça de Deus, o cuidado de Deus, a salvação de Deus, você está num estado deplorável de pecado. E você precisa de Deus. Talvez a sua Nínive esteja dentro do seu coração. Talvez a sua Nínive esteja dentro da sua mente. Talvez você 24 horas por dia fique maquinando mal e não consegue se libertar disso. E o que é pior, até tem prazer nesses pensamentos do mal. Se sente bem e confortável pensando em maquinando mal. Talvez a sua Nínive esteja dentro de você. E eu quero te afirmar, você precisa do poder de Deus na sua vida para te libertar, porque senão você vai perecer. Você será destruído, mas não por Deus, mas pelo mal que habita em você, ou pelos males com os quais você se relaciona. Deus entende perfeitamente a sua condição e está sempre pronto para te ajudar. Ele te ama. E Ele tem enviado todos os dias profetas para falar com você de várias formas e de várias maneiras.
para que você se arrependa, porque Ele te ama e Ele quer te libertar. E não pense você que não há solução para você, porque houve solução para a cidade de Nínive, porque nenhuma condição pecaminosa é maior que o poder e o amor de Deus. Nenhuma condição pecaminosa é maior do que o amor e o poder de Deus. Tem solução para você sim. Tem salvação para você sim. Desde que você faça exatamente o que aquele povo de Nínive fez quando ouviu a mensagem de salvação. Se arrependa dos seus pecados, peça perdão a Deus e se converta a Jesus Cristo. Uma planta, uma lagarta e uma conversa séria com Deus é suficiente para Deus mostrar para a gente, para mim e para vocês, o quanto Ele nos ama, o quanto Ele quer cuidar de cada um de nós. Amém? Vamos celebrar a Deus com um grupo de louvor. É também o segundo tempo, o segundo momento de dízimos e ofertas.